Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: bandidos roubam 2 milhões de reais em medicamentos de hospital. Câmara arquiva pedido de cassação contra vereador. Morre o advogado Marcelo Salomão. Estão abertas as inscrições para o concurso nacional. Revide. Roubo de medicamentos no Hospital Estadual de Ribeirão Preto causou prejuízo de 2 milhões de reais. Segundo o levantamento do hospital, foram levados 33 tipos de medicamento. Só os 5 remédios mais caros somam quase 380 mil em perdas. O mepolizumab, usado em casos graves de asma e sinusite crônica, lidera a lista. Foram 70 unidades, gerando um prejuízo de 138 mil reais. O Ridisplan, para tratamento de atrofia muscular espinhal, teve 5 unidades levadas, somando 105 mil reais. Entre os mais visados estão ainda medicamentos usados para doenças inflamatórias autoimunes. A ação criminosa ocorreu na noite de 27 de junho, quando 5 homens armados renderam vigilantes, um médico e um escriturário. Após amarrarem as vítimas, os criminosos fugiram com os medicamentos no carro de um médico, abandonado depois na Zona Oeste. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. A Polícia Civil apura se houve participação de um informante interno e reforça o pedido de denúncias da população. A Secretaria de Saúde garante que os medicamentos já foram repostos e que nenhum paciente será prejudicado. Mas um roubo muito estranho, né, Murilo? Você pensar 2 milhões de reais, uma ação assim, sabiam que remédio que queriam, né? Pegar, né? Certamente um roubo programado com o endereço certo e já com o comprador, né? Pois é, assim, uma coisa que no mundo de hoje todo mundo tem que ficar atento, né? Qualquer coisa que tenha valor hoje é passível de ser roubada, desde os fios do semáforo, né? Ou um fio de ar-condicionado que fica exposto na rua, até os remédios, né? E a gente percebe que os bandidos, as quadrilhas, eles são sempre muito bem informados, né? Eles sabem onde estão algo que tenha valor, né? Uma coisa que ninguém vai se atentar de que remédios, né, de uso restrito, que sejam caros, né, podem ser objetos de roubo. Mas com certeza, né, essa informação aí chegou, foi aquele tipo de informação privilegiada, né, de a quadrilha saber que, né, existiam remédios valiosos ali no Hospital da Saúde, e realmente é um problema sério, né, porque a gente já convive com o problema da falta de medicamentos caros para a população, né, a gente sabe que tem diversas filas, muita gente às vezes precisa entrar na justiça para conseguir um remédio, e aí vem, né, e acontece um roubo desse de 2 milhões de reais de remédios que são extremamente importantes, por um problemaço. Revide. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto rejeitou nesta semana o recebimento do pedido de cassação do mandato do vereador Brando Veiga, do Republicanos. Por 18 votos a 3, o plenário barrou o processo, apesar de parecer jurídico confirmar os requisitos formais. Votaram favoráveis apenas as vereadoras Duda Hidalgo, Judete Zilli e Perla Miller, do PT. O pedido foi feito por um munícipe e que acusa Veiga de usar ex-assessoras de gabinete em sua campanha de 2024, durante o expediente e sem contrato, além de suposto uso de notas fiscais frias para justificar gastos de marketing digital ao Tribunal Superior Eleitoral. 2 ex-assessoras afirmam ter provas do trabalho irregular que serão enviadas ao Ministério Público Eleitoral e uma delas acionou o próprio Republicanos, que não se manifestou. Vereadores contrários alegaram que nos atos antes da posse não configuram quebra de decoro. O Ministério Público já investiga o caso. Bom, é advogar em causa própria, né? Não, o que acontece é que, assim, juridicamente, né, a Câmara, ela, né, de fato isso está previsto. Foram fatos anteriores ao mandato que não cabe à Câmara. Cabe sim ao Ministério, né, Público e ao Tribunal Superior Eleitoral avaliar, né, se esses indícios, essas provas realmente são verdadeiras
E aí, como diz aqui o nosso texto, né, apesar da absolvição na Câmara, o processo pode seguir, né, na Justiça Eleitoral, e caso a Justiça entenda que, de fato, né, houve alguma irregularidade, aí o mandato do vereador poderia ser cassado, aí não pela Câmara, mas pelo Tribunal. Mas que é difícil, né, porque até isso chegar, o mandato dele já acabou, né? Aí já é um problema da agilidade da nossa justiça, mas a justiça eleitoral, ao contrário da justiça comum, ela costuma ser mais célere. Revide. Morreu no dia 27 de junho o advogado Marcelo Viana Salomão, sócio-presidente do Brasil Salomão e Mates Advocacia, um dos mais tradicionais escritórios do país. Ele lutava contra um câncer há 1 ano e meio e faleceu aos 56 anos, completaria 57 em outubro. Mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Marcelo se destacou como tributarista, professor e liderança reconhecida pela postura ética e visão humanizada. Inspirado pelo pai, Brasil Salomão começou no escritório da família aos 14 anos, cultivando valores como acolhimento e dedicação. Formou-se em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto em 1991 e construiu uma sólida carreira na área tributária, com atuação em tributos como o ICMS e o ISS. Marcelo foi autor de obras, influenciou legislações e lecionou em instituições como NAERP, UNIP e Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, onde fundou a unidade de Ribeirão Preto. Liderou a expansão do escritório no Brasil e na Europa, deixando um legado de gentileza, aprendizado e propósito. Deixa esposa, filhos, familiares, amigos e colegas. Realmente uma perda, né? O Marcelo é uma pessoa que eu sempre falava assim, era um sujeito educado, gentil. Toda vez que você se encontrava com ele estava sempre com aquele sorrisão no rosto e com uma gentileza, com um acolhimento, com um jeito de se portar, né, socialmente, né, com as pessoas, as mais diferentes, né? Não precisa ter nenhuma importância na sociedade, como qualquer pessoa, ele sempre era muito educado e muito gentil. Realmente uma perda, um sujeito muito do bem. Pois é, a gente até, né, nós, em função de ter uma convivência próxima aqui, né, com o pessoal do Brasil Salomão e Mates, de longa data, chega até a ser meio inacreditável, né, que uma pessoa tão jovem que apresentava uma saúde tão boa, né, realmente faleceu. O Marcelo fazia academia lá mais ou menos no mesmo horário, né, na mesma academia, e era sempre isso que você falou, era um cara que estava sempre de bom humor, sempre rindo, né, corintiano, sempre brincando com as coisas, e é surpreendente, quase inacreditável de imaginar, né, que uma pessoa tão jovem, que tinha uma carreira já consolidada, que poderia contribuir, ele participava do LIDE também, né, participava de várias atividades, pessoa que ainda poderia fazer muitas coisas, de repente, né, foi vítima aí de um câncer e morreu tão precocemente. A nossa solidariedade aí ao Doutor Brasil e ao pessoal e a família, né? Os amigos, os colegas de escritório. E os colegas de escritório. Revide. As inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, o CNU, conhecido como Enem dos concursos, começaram na última quarta-feira e vão até 20 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 70,00, com pagamento até o dia 21. O edital foi publicado no Diário Oficial da União em 30 de junho. O CNU oferece 3.652 vagas, sendo 3.144 de nível superior e 508 de nível intermediário, distribuídos entre 32 órgãos da administração pública federal, organizados em 9 blocos temáticos. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro em 228 cidades. Já a prova discursiva será em 7 de dezembro e a lista de classificados sai em 30 de janeiro de 2026. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o concurso agrupa cargos em 9 blocos temáticos, permitindo a inscrição única para as áreas similares. Entre as novidades estão cotas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, além de equiparação de gênero na convocação da segunda fase. Está aí uma boa oportunidade para quem está querendo se colocar no mercado, né? Ou quem quer
fazer carreira no setor público, é uma boa oportunidade, né? E esse concurso unificado, né, ele é uma evolução, é exemplo do Enem, né? Antigamente as pessoas disputavam vagas em uma universidade pública, né? Agora todo mundo disputa todas as vagas. E o concurso acontece a mesma coisa. Antigamente você prestava um concurso para determinado órgão da administração federal. Então agora o concurso é único, ele é portanto mais justo, né? Todas as pessoas disputam as mesmas vagas no mesmo dia, nas mesmas condições, sem fazer concursos diferentes. Isso se tornou mais justo, mas tornou o desafio de quem quer passar no concurso muito mais difícil, né? Porque agora o concurso anterior aí teve 3,5 milhões, quase 4 milhões de inscritos, né? E esse concurso aí também deve repetir a dose, mas para quem busca uma vaga e uma estabilidade no serviço público federal, esta é a oportunidade. Revide. E o Paulo Apolinário vai nos contar agora os principais destaques da Revide desta semana, que circula na versão digital. Olá Murilo, Bel e ouvintes do RevideCast. A matéria de capa da Revide Digital desta semana traz uma lista com roteiros bate e volta para quem quer respirar ar puro, relaxar e conhecer lugares encantadores a poucos quilômetros de Ribeirão Preto. Já na entrevista da semana falamos com Ricardo Tostes, que encara a missão de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, para quem quer saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana a todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O RevideCast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu RevideCast, o podcast da Revide.